paz do Senhor para todos. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Amém. Quero agradecer a Deus pela vida do apóstolo Cleito, a bispa Dilcilene, Amém. e pela igreja, Amém. Centro de Milagres, que tem sido para nós um canal de bênçãos. Amém, Deus. Eu digo para vocês que no PSU, se tivesse mais umas duas igrejas com essa visão, seria outra história. Glória a Deus. Oh, glória, aleluia, Deus. O que a gente observa, eu Obrigada, Espírito Santo. tenho que me limitar, né? Está gravando, né? A gente tem que. Isso não pode, né? Mas seria melhor se fosse assim. Se mais denominações, mais igrejas aceitassem, tomassem por base esse projeto, né, de volta à palavra, o futuro da igreja. Porque o futuro da igreja é o reino de Deus eterno. Nós vivemos um reino parcial aqui nessa terra. Porque o reino de Deus realmente está dentro de nós. Por isso nós vivemos um reino parcial. Mas o reino eterno chegará. Antes do reino eterno chegar, ainda tem um reino milenar para nós também. Tem um reino milenar. E isto está ligado a galardão e a recompensa que a igreja tem direito. A igreja vai reinar com Cristo durante 1000 anos sobre esta terra. Então, se todas as denominações, se não todas, mas 50% aderissem à ideia de trazer um seminário, uma palestra voltada a ensino e a tirar todas as dúvidas, se não quase todas, com relação a alguns aspectos da palavra de Deus que tem perturbado muitos cristãos, seria de suma importância. Porque muitos já estão perdidos aí, perdidos por conta de uma palavra mal falada e mal explicada. Tem muita gente perdida aí, desviados, afastados e até mesmo ficando em casa porque não aguenta mais, não tem mais esperança, não tem mais perseverança, a fé parece que mingou, né? Aquela fé que foi parando, até que não tem mais nada. Por conta de uma palavra que foi ouvida, que não era uma palavra bíblica ou que foi tirada da Bíblia, mas não teve um sentido genuíno, e a partir daí se tirou conclusões humanas daquilo que é divino. E quando a gente faz isso, Apocalipse nos condena. João, escrevendo Apocalipse, fala: olha, que ninguém acrescente e que ninguém retire do livro desta profecia nenhuma palavra, nenhuma letra, que ninguém tire nem acrescente, porque se o tal fizer, lhe será tirado da parte que lhe cabe lá na vida eterna. Lhe será tirado também. Então ninguém deve acrescentar e nem tirar aquilo que Deus já determinou como sendo a sua palavra. Amém. E nós temos hoje, para finalizar esse momento especial, muitas coisas boas, mas eu quero, quando for 21h30, por aí, 40, o senhor me avisa. Eu vou parar para ouvir as indagações de vocês com respeito a algumas dúvidas, alguns questionamentos que alguém com certeza quer fazer, alguém quer levantar a mão, alguém quer perguntar alguma coisa, e essa oportunidade vai ser aberta a você. Para que você... Eu aprendi a aprender que aprendendo é bom ouvindo, mas falando também, participando, a gente aprende. A gente lendo, a gente aprende. A gente vendo, a gente aprende. A gente ouvindo, a gente aprende. Mas praticando, a gente aprende mais ainda. Sim. Então nós precisamos participar. E a participação efetiva de cada um vai fazer a diferença na vida de cada um. Não se limite. Dentro do assunto, vamos perguntar. Fiquem à vontade. Vamos ter por base Hebreus capítulo 4. Abram vossas Bíblias. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Hoje tem muita coisa boa para vocês, para nós, né? Eu já até mandei um banner para o apóstolo, né? Mandei para ele.
nós vamos estar ministrando um seminário escatológico ali na Igreja Pentecostal Grandeza de Deus, dias 22 e 23 do mês de fevereiro. Nesse mesmo horário também, na sexta e no sábado. Vocês somos convidados, viu? O senhor é a bispo. E todos vocês que querem participar. Serão 2 dias falando sobre escatologia, desde o arrebatamento até o grande trono branco. Vai ser forte, eu já estou sentindo aqui, só de falar para vocês. Vai ser forte. Eu ministrei essa mesma palestra que eu vou dar em 2 dias, eu ministrei em 2 meses. Olha só o que eu fiz. Lá foram 2 meses, aqui é 2 dias. Pensa como vai ser puxado, apóstolo. Lá no Sol Nascente, eu encerrei um curso de teologia lá no mês de dezembro, e eu tive 60 dias para ministrar escatologia lá, e ainda não deu tempo. Imagine 2 dias, hein? Vai ser um negócio, vai suar, o cara vai sair de lá suado. Hebreus 4,12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva, Hebreus 4,12, e ela é eficaz, e ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Olha só, sendo a palavra de Deus apta para fazer essa divisão e esse discernimento, então ela não é só luz, ela não é só lâmpada, ela também é um prescrutador, ou seja, ela entra até o mais profundo do ser humano e sonda aquilo que ele está pensando, que ele está vivendo, e aquilo que de certa forma ele quer colocar em evidência, aquilo que ele quer praticar. Então ela vai sondar-nos a partir do nosso interior. Eu costumo dizer que o exterior, que num termo linguístico chama-se estereótipo, né? A nossa aparência exterior se chama estereótipo, e muitas pessoas, por se acharem bonitas, pensam que são santas. Pensam que estão agradando a Deus com o cabelo bem ajeitado, a roupa bem ajeitadinha, né? Aquela coisa toda, e não é isso. Deus não olha para a nossa aparência interior, porque Ele é Espírito, Ele sonda, Ele nos conhece, e pela Sua palavra Ele nos mede. Pela Sua palavra Ele nos mede. Jeremias capítulo 17, verso 9 a seguir, vai dizer que o coração do homem é enganoso mais do que qualquer outra coisa, e quem o conhecerá? Verso 10 vai dizer: eu, o Senhor, conheço, eu sondo, eu esquadrinho para dar a cada um segundo as suas intenções. O texto está dizendo que a palavra é mais penetrante, ela vai dar a divisão da alma e do espírito, e ela faz julgamento entre os nossos pensamentos e as nossas intenções. Então ela nos ilumina, primeiramente por dentro e depois por fora. Já começou. Aleluia. Aleluia. Então, a partir desse princípio de que nós somos primeiro examinados por dentro, por fora é resultado do que está saindo de dentro. Aleluia. E se por fora algo não está legal, por dentro está pior ainda. Porque a boca fala do que está cheio aonde? Coração. E aonde está o teu tesouro, está o quê? É forte, né? Então nós precisamos entender, quando o salmista Davi está dizendo que a palavra de Deus é lâmpada e é luz, ele está falando numa figura de linguagem. Ele não está dizendo literalmente que a Bíblia é uma lâmpada que encandeia, não. Mas ele está de uma forma representativa, ele está dizendo, é como se fosse uma lâmpada que ilumina os meus pés e que clareia o meu caminho para eu não tropeçar e não sair da presença de Deus. Por isso ele considerou a palavra sendo o seu manual, que o dirigiria por todo o seu reinado, por toda a sua vida. E não é à toa que ele reinou 40 anos e foi um excelente rei sobre Israel. E morreu farto de dias, abençoado, e passou o seu reino para o seu filho Salomão. Nós observamos que quando Davi declara isso, ele está exaltando a palavra
palavra de Deus, e olha que eu vou retroceder um pouco no estudo, e olha que ele não tinha toda a escritura na sua mão. E se ele tivesse? Olha o valor que ele estava dando à escritura. Vocês sabiam, apóstolo, que para um escriba escrever o nome Yahvé, ele tomava 3 banhos por dia, só para escrever o nome? 3 banhos e trocava de roupa 3 vezes por dia. E tinha outros escribas que para escrever uma letra do nome do Senhor tinha que trocar a pena, a caneta que era feita de pena, para poder não errar, para poder fazer uma coisa certa, e não podia ter erro. Pelo zelo da palavra, pelo zelo da representatividade que é a palavra de Deus, do que ela é, do que ela realmente representa na sua totalidade, como a bispa já bem frisou. O verbo encarnado ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim. Então Jesus é a palavra que foi verbalizada por Deus, encarnada pelo Espírito e revelada pelos profetas através dos séculos, dos milênios, para que a sua igreja tivesse o manual da salvação. Glória a Deus. Olha só o que diz o texto aqui. Quantas cruzadas de proselitismos já foram feitas por séculos afora? E quanta incompreensão de que é a palavra de Deus, a lâmpada que ilumina o caminho correto. E quando nós permitimos que a luz da palavra penetre o nosso coração, logo se descortina um caminho de graça, perdão e misericórdia, pois a palavra de Deus não veio pregar outra coisa senão o amor. Aleluia. Nós podemos evidenciar isto. Sabemos que Deus é amor e que tudo foi feito por meio da palavra. Aí João vai dizer, João capítulo 1, vocês já viram essa leitura, a bispa fez isso, e nós vamos só dar uma repassada nela, uma repaginada. No princípio, hoje eu estou usando uma Bíblia versão NVI, tá certo? Ontem era de Jerusalém, versão NVI, a nova versão internacional. Muito boa essa Bíblia também. Olha aí, bênção de Deus. Quem tem condições, investe em Bíblia. Quem não tem, vai orar para Deus mandar, né? É assim que funciona. Quem não tem condição, pede a Deus. E quem tem, compra logo e continua pedindo também. No princípio era aquele que é a palavra. Ó, como está o texto. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que existe teria sido feito. Verso 4, que é a base do texto que eu quero ler para vocês. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. Verso 5, a luz resplandecente nas trevas. E as trevas Não nada dessa. Isso. Então, ele é a palavra, ele é a vida e ele é a luz. Então, a partir do momento em que você tem esse entendimento de que Jesus é a palavra que nos liberta, João 8 vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. A bispa leu João 17. A verdade santificadora é a tua palavra, ou seja, a tua palavra é a verdade que santifica. Então, vivendo neste propósito, nós entendemos que Jesus é a vida, é o caminho, é a luz, é a palavra, é a salvação e é a eternidade para nós. Hebreus 12, 14 vai dizer que nós precisamos da santificação de João 17, 17 para não perdermos o foco, não sairmos do caminho. Hebreus 12, 14, o que diz aí? Olha o que diz aí, lê o texto aí, por favor. 12, 14, isso. Procurai a paz com todos Isso. e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha aí. Você não verá o Senhor se você não estiver em santificação. Se não estiver em santificação, não tem como dizer que tem a palavra. Porque a palavra é que santifica. É a palavra que santifica. É a palavra que ilumina. É a palavra que diz
extermina, que acaba com as trevas. Então, se temos a palavra, temos a santificação. E se temos a santificação, temos salvação por Deus. Amém. Temos essa esperança de que a santificação é o modo pelo qual nós nos apartamos do mundo e nos aproximamos mais de Deus. Isto é santificar, é afastar-se do mundo e achegar-se mais a Deus. E a partir daí, como é que esse processo, esse relacionamento? A bispa frisou bem ontem, muito bem, eu amo quando eu escuto esses termos, né? Relacionamento. Quem tem luz consegue enxergar mais longe do que aquele que está em trevas. E aquele que tem luz consegue discernir todas as coisas, porque a luz lhe dá entendimento. É sério. E quem não tem essa luz anda por caminhos tortuosos que o conduz à perdição. E muitas das vezes o que acontece? Nós estamos orientando, ajudando, mas a pessoa não quer para si a luz que vai guiar. Mas ele permanece vivendo aquela mesma vida, como se aquela vida fosse o fim último dele, ou seja, não tem esperança de nada. Mas isso por falta de um bom senso, ou um senso comum, que é o mínimo que nós temos que ter. Então, a questão ignorância é a falta ou a ausência de conhecimento. E quando nós vivemos na ignorância, nós vivemos nas trevas. Vivemos nas trevas. O período chamado de período sombrio, ou período de trevas, é o período mais crítico da história da humanidade. Que foram genocídios em cima de genocídios, matando e exterminando a população por objetivos meramente humanos. Se vocês olharem a história da humanidade, desde as primeiras guerras até o cativeiro de Israel, ou de Israel para cá, vocês observam que o ser humano sempre tentou fazer o mal, porque não tem em si a luz, porque a luz veio para os homens, mas eles preferiram as trevas, e nós vamos ver isso aí, nós vamos ver agora. Esta palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, encarnou um dia. Quem foi que encarnou um dia? O Verbo. Quem é o Verbo? A palavra. E quem é a palavra? Jesus. Esse Jesus que nós pregamos e nós aceitamos, é sim a palavra, é o Verbo de Deus encarnado. Como a gente vai dizer assim, alguém que estava no coração de Deus de uma forma espiritual e ao mesmo tempo ele vem tomando forma neste mundo, para que neste mundo ele pudesse então expressar a vontade de Deus para com a sua criação, por meio da vontade de Deus, a sua palavra, ou seja, o seu Filho, o Verbo, encarnou entre nós. Vocês sabem por quê? Eu vou contar um segredo para vocês. Vocês sabem por que Jesus teve que vir como homem? Vocês já parou para pensar nisso, apóstolo? Por que Jesus teve que vir como homem e não como Deus? Por que Jesus teve que vir como homem e não como anjo? Por que Jesus teve que vir como homem e não meramente como um espírito? Deixa eu dizer para vocês algo importantíssimo. Quando Deus se relacionava com Adão e Eva, era um relacionamento íntimo de pai para filho. E onde é que Deus estava se relacionando com Adão e Eva? Na terra. Na terra. Na terra. E Deus tinha a sua forma física gloriosa, um corpo glorioso. Um corpo glorioso, pensante, atuante, dominante. E ele conversava com Adão e Eva, naturalmente. Quando Adão e Eva saem da eternidade, saem da presença de Deus, Deus então se torna para eles um ser espiritual invisível, porque agora eles não podem mais contemplar Deus. Aí quando Deus fala para o profeta Isaías, no capítulo 9, ele diz que a virgem vai ter um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido significa Deus conosco.
está dizendo que Deus voltaria novamente a essa terra. Deus voltaria novamente a essa terra para estar conosco. Amém, Jesus. E quando aconteceu isso, pastor? Quando Jesus nasceu. Lá em Lucas capítulo 1, se eu não me engano, diz o anjo para José: olha, José, não temas, porque o que está sendo gerado em Maria é templo, é morada do Espírito Santo. O que está sendo gerado em Maria, este menino, esta casa, esse templo que está sendo gerado em Maria, vai ser morada do Deus eterno. Esse mesmo Deus eterno, que tem por nome humano Emanuel, Ele estará entre nós. Ele estará entre nós. E observem o segredo da vida de Jesus. Era tão bastante Ele estar conosco que já era o suficiente. Mas Ele disse: eu não posso estar convosco para sempre, mas estarei em vós. Glória a Deus. Estarei em vós. Quando Ele vem, morre, ressuscita, aí Ele sopra vida nos apóstolos, como foi soprada lá no Éden, quando Deus soprou em Adão e Eva no barro. Toma, recebe a vida. Deus, através de Jesus, sopra nos discípulos ali, nos apóstolos. Eles recebem, aí Jesus fala: agora eu vou, mas eu estarei convosco. Aonde? Dentro de vocês. Este é o propósito maior da vinda de Jesus como homem. Ele vem como homem, porque se Ele vem como Deus, a terra não suporta a sua glória, a terra não suporta a sua majestade por conta do pecado. E aonde há pecado, há morte. Deus não habita com a morte, Deus habita com a vida, porque Ele é vida. Deus não habita com a morte. Por isso a morte tem que dar lugar à vida. Lembra de João 11? Lázaro, vem para fora. A morte correu quando a vida chegou. A morte bateu em retirada e toma perna para correr. Jesus disse: dá licença que eu estou passando. Vem aqui, Lázaro. Venha, Lázaro, venha. Chegou a luz, chegou a vida, chegou a tua vez. Lázaro dormindo, é o sono da morte. Quando Jesus chegou, disse: o que está fazendo aí, morte? Tem vaga para tu não vai embora. Dá licença, que aí é meu amigo. Lázaro, vem. É por isso que ele diz em João 6, a partir do verso 45: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Olha, eita Deus, o negócio hoje vai começar mais cedo. Aleluia, eu estou sentindo aqui uma graça. Deus envolvendo a gente por esta palavra, envolvendo a gente por este trabalho de bênção, porque Deus tem testificado. Vocês observam a necessidade de nós nos aproximarmos de Cristo? Olha só a missão de Jesus. Ele vem como homem, eu vou voltar para o nosso estudo, para poder viver entre nós. Por que Jesus não casou, pastor? Podia ser uma pergunta sua, não podia? Eu vou dizer para você: porque a mulher ainda está sendo preparada. A noiva. Aleluia. A noiva ainda está sendo preparada. Glória a Deus. Quando essa igreja estiver pronta e bem vestida, ele vai falar: pode vir, bendita do meu Pai. Entra nas bodas do Cordeiro. Entra no gozo do teu Senhor. A noiva está sendo preparada. Ele não podia casar sem a noiva estar preparada. Como é que você vai casar com a noiva que nem está nem arrumada? Ela tem que passar pelo menos 2 dias se arrumando, né? E a igreja já tem 2000 anos que está se ajeitando para encontrar com o noivo. É o único casamento que a noiva é quem espera. Os outros é o noivo que espera, né? Mas nesse casamento quem está esperando é a noiva. Porque ele vem, não é ela que vai. Ele vem. Ele vem. E quando ele vier, este mundo que está em treva dará lugar a uma vasta luz. Glória a Deus. Porque a luz de Deus irradiará sobre toda esta terra, e a sua igreja, resplandecendo e ardendo em glória, subirá regozijando, cantando o hino da vitória. Aleluia. Espírito Santo. Nós vemos aí que a palavra foi encarnada, tomou forma humana.
Vocês sabiam que os demônios, eles são tão vagabundos que eles invadem os corpos das pessoas para poder agir neste mundo? Jesus não invadiu o corpo de ninguém, não. Ele fez um corpo para ele entrar neste mundo. Glória a Deus, Jesus, maravilha. E o corpo dele continua neste mundo, chamado igreja. E este mesmo Espírito que habita o corpo de Jesus habita a sua igreja pela palavra e pela luz da revelação do Evangelho. Glória a Deus, aleluia. O Evangelho é o poder de Deus, diz Paulo em Romanos capítulo 1, a partir do verso 16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque tem para mim que ele é o poder de Deus para a salvação. Então o Evangelho estando em nós temos Cristo em nós temos a luz em nós temos o Evangelho, a palavra, a lâmpada acesa, incandescendo e iluminando a nossa estrada. Você pode observar que quando você está fazendo uma viagem e que na estrada está muito escuro, você precisa de um farol alto, às vezes um farol de milha, né? Um auxílio até de um cilindrinho, se tiver no carro, para iluminar lá na frente. E a palavra de Deus é mais forte ainda. Ela ilumina ontem, ela ilumina hoje e ilumina amanhã, a minha e a tua vida, para que nós não venhamos estar em trevas. A palavra de Deus, ela é o nosso verdadeiro farol espiritual, que nos leva no caminho por este mundo, até chegarmos no caminho da salvação eterna, que é na presença do Todo-Poderoso. Isto é o fato, não há como negar. Quando nós compreendemos que a palavra de perdão e de misericórdia com a qual fomos alcançados um dia é verdadeiro culto, exultante alegria se manifesta, e nesta chama, ou na chama desta lâmpada, que arde continuamente no nosso íntimo. Essa alegria se manifesta em nós, que muitas vezes com lágrimas nos olhos. Quantas das vezes nós já choramos na presença de Deus? Porque nós estávamos com o nosso pote, com a nossa candeia, com a nossa vasilha cheia, que chegou a transbordar. E quando isso acontece, é sinônimo de que a tua vida está verdadeiramente resplandecendo. Amém, diante de Deus. Lembra de Levítico 6, o altar lá não pode parar de aquecer, não pode parar de ter fogo, porque o sacrifício era diário. E quando nós temos luz, quando nós temos esta palavra em nós, o sacrifício nosso tem que ser contínuo. Não pode haver interrupção. Glória a Deus por isso. Vamos abrir Marcos capítulo 13, verso 31, e nós vamos meditar no sentido de que a palavra de Deus, tanto para o passado, quanto para o presente e para o futuro, será a mesma palavra e não variará e não terá nenhuma sombra de dúvida, porque ela veio para um efeito, para fazer alguma coisa, e isto será de fato, Marcos 13, 31, será de fato concretizado aqui no plano terreno, para aquilo que ela foi enviada, aquilo que a palavra de Deus foi lançada, ela será executada, e depois ela voltará para aquele que a ordenou. Marcos 13, 31. Olha o que diz o texto: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais haverá de passar. E assim é. E assim será, porque se Deus é a representação maior da sua palavra, então Ele está dizendo: eu é que vou garantir que se cumpra aquilo que eu falei. E eu não sou homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Se eu falar, eu executo. Amós capítulo 3, a partir do verso 3, o Senhor vai dizer: faria eu e não falaria antes aos meus profetas? Eu porventura falaria ou faria alguma coisa sem avisar? Não, Ele avisa primeiro. Ele avisa primeiro, para que a sua palavra se cumpra. Ele lança a sua palavra na frente, porque a sua palavra é espada, e essa espada vai cortando
e volta remendando, porque ela corta por dentro e por fora. Ela começa por dentro e depois ela termina por fora, porque ela corta dos dois lados. Então, passarão esses céus e essa terra, mas a palavra que foi lançada para nós, para nossos filhos, para os nossos descendentes, para toda a igreja, esta palavra vai permanecer para a eternidade. Porque assim como um dia ela veio para este mundo, ela voltará para aquele que a proferiu. Nós esperamos que com esta mensagem nós possamos a cada dia nos alimentarmos mais da palavra de Deus. Se nós vimos aí que vai passar o céu e vai passar a terra, mas que a palavra de Deus permanece, então o que nós precisamos então é nos apegarmos a este tão maravilhoso tesouro, que é a palavra de Deus. Mateus capítulo 5, verso 18 vai dizer o seguinte, abre aí sua Bíblia aí, no Evangelho de São Mateus capítulo 5, verso 18. Nós vamos ver o que diz o apóstolo São Mateus com relação a esta questão. Digo-lhes a verdade, Mateus 5, 18, com relação à palavra de Deus. Há vários adjetivos para a gente classificar a palavra de Deus, mas o maior deles é o verbo de Deus. O verbo de Deus encarnou, ou seja, a palavra tomou forma humana. Mateus 5,18: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Não vai passar nenhum tio, nenhum ponto, nenhuma vírgula, até que tudo se cumpra. Porque ela é verdadeira, ela é fiel, apóstolo. Ela vai nos transportar para um mundo da vontade onisciente da verdade eterna de Deus. E nisto nós percebemos que quando Deus fala, você pode até dormir igual Pedro dormiu na cadeia. Você lembra? Que Pedro foi preso por Herodes, Tiago tinha sido morto, apaulado, apedrado, e virou aquele negócio. E Herodes achou legal, ele disse: olha, o povo gostou, vamos matar Pedro amanhã, vamos? Pedro disse: eu vou dormir, porque Jesus tem uma promessa comigo. Ele disse para mim que eu não vou morrer, não, então eu vou dormir. Glória a Deus. E foi dormir mesmo. E estamos dormindo, o anjo chegou e disse: moço, levanta e acorda aí, por favor. Acorda, Pedro. Pedro disse: quem é tu, homem? Eu sou Gabriel, venha comigo. Aí as portas foram se abrindo e Pedro saiu, o povo dormindo e Pedro andando. Chegou lá na igreja, os irmãos disseram: tem alguém na porta. Aí a menina foi atender, Pedro disse: que Pedro? Pedro está preso. Não, é Pedro. Aí a moça voltou assustada, pensando que era uma visão. Quando abriram a porta, quem está lá? Pedro. Pedro disse: não.